Toda honra seja a Ti, Senhor, nessa noite. Trabalha com o nosso coração, Senhor. Seja coroado como Rei de todas as áreas de nossas vidas. E seja coroado como Rei, como Senhor, como soberano na área do nosso bolso. O nosso bolso seja governado pelo Rei dos Reis. O Senhor tenha liberdade de pegar aquilo que é teu, que o Senhor nos dá. Que nós devolvamos aquilo que o Senhor manda. Toda a glória e toda a honra seja a Ti. E nesta hora, Senhor, eu peço pelo ministério da palavra, pela vida do Norberto, peço que o Senhor esteja derramando um óleo fresco, uma unção, fogo, o dínamos do Teu Espírito, seja derramado na vida do Teu servo. A unção, a ousadia, a graça, que a fé dele seja confiante na graça do Senhor, na manifestação, no usar do Teu Espírito sobre ele. Fala conosco através da Tua palavra, fala com ele e conosco, e nos responsabiliza pela palavra. Não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos pragmáticos, Senhor. Que apliquemos aquilo que nós vamos ouvir para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Eu queria conversar com vocês um pouco hoje sobre o favor de Deus. A nossa vida, a gente tenta fazer o máximo possível para agradar a Deus, né? A gente corre atrás das coisas para tentar fazer o que Ele quer, da forma que Deus quer sempre, né? Tentando de qualquer jeito ali acertar as coisas que estão erradas, tal, e servir ao Senhor, né? Mas convenhamos que a gente na verdade faz uma troca, né? Porque se você falar assim, não, eu sirvo a Deus por Deus ser Deus, mais nada. Se você fizer uma análise da raiz mesmo da coisa, você vai ver que na verdade você está trocando. O próprio galardão é uma troca. Não, eu vou ser bom aqui para ter uma posição boa lá. E o favor de Deus que a gente busca, que o Senhor fala, também é uma troca. Eu vou fazer o que Deus quer para que Deus me abençoar. Se você fizer uma análise mais profunda, você vai ver que não, assim, aquele que fala assim, não, eu sirvo a Deus, independente de qualquer coisa, sim, mas por trás tem sempre. Por que eu estou falando isso? Porque é uma natureza humana envolvida, tá? Então eu estou falando uma coisa para vocês, assim, que é uma coisa assim, sem hipocrisia, tá? Porque na verdade você quer estar bem, você quer ir bem, você quer prosperar, você quer ter saúde, você quer fazer as coisas para agradar o Senhor. E para você ter as coisas que o Senhor vai te dar como favor para Ele. Eu estou falando isso assim, que para a gente, às vezes, eu quero falar com vocês uma coisa assim, que na caminhada nossa, nós vamos nos deparar com isso daí. Vai chegar uma hora que nós vamos falar assim, poxa, mas o que eu estou fazendo? Né? Eu estou pedindo coisa para mim, como é que funciona esse negócio? Eu não tinha que servir ao Senhor de qualquer forma, tal. Então, eu quero começar a mostrar umas coisas para vocês, que independente de qualquer coisa, nós temos que fazer a vontade do Pai, né? E assim, a gente tem que entender aquilo que são necessidades nossas, né? Então, eu quero ler uma passagem para vocês, não se preocupem em abrir a Bíblia não. Mateus 6:25 fala assim, ó. Por isso eu vos digo que você não precisa andar ansioso pela sua vida. Tá? Não precisa se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai beber, né? Pelo vosso corpo e quando você tem que vestir. Quero falar uma coisa para vocês. Sempre quando vocês forem ler a Bíblia, você transporta para o contexto da época que era. Gente, naquela época não tinha nada que tem hoje. Não tinha eletricidade, não tinha fogão, tinha forno a lenha, não tinha geladeira, não tinha ventilador, não tinha nada, não tinha carro, não tinha nada. Tinha cavalo, tinha burro, jumento, tinha carroça. Naquela época lá,
O que era importante? É se vestir, é o que comer. Ali era o, né? Então, por exemplo, a pessoa que tinha, por exemplo, uma roupa de linho púrpura era milionário. Porque é um processo dificílimo de extrair, envolvia inseto, um monte de coisa. Era dispendioso, era caríssimo. É tudo diferente de hoje. Hoje, quando a gente podia, essa passagem aqui, esse versículo, a gente podia falar assim: olha, não precisa ficar preocupado com o carro que você tem, se você está estudando numa escola boa ou não precisa se preocupar se você tem ar-condicionado na sua casa, se já comprou a sua casa, não precisa se preocupar. Ele está falando mais ou menos isso, tá? Aí ele fala assim: não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Olha para as aves que estão no céu, elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam, contudo Deus sustenta as aves. Aí fala para nós assim, ó: porventura nós não valemos muito mais que essas aves? Valemos muito mais. Se a ave, nós que temos muito mais valor, se Deus cuida das aves daquele jeito, vai cuidar de nós também, né? E qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar alguma coisa à sua vida? Por mais ansioso que você esteja, você vai diminuir a sua vida, não vai acrescentar. E por que andais ansiosos? Deixa eu achar onde eu estava aqui. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses lírios do campo. Não, deixa eu voltar aqui, gente, perdão. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam, não fazem nada desse tipo. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Salomão era um rei em que ele teve a oportunidade, como nós temos, de orar e pedir as coisas para Deus. E Salomão pediu sabedoria para conduzir as 12 tribos que estavam sob a responsabilidade dele. As 12 tribos, o povo de Deus. E Deus deu para ele uma enxurrada de coisas, né? E, inclusive, ele era considerado o homem mais rico que existia. Então, nem Salomão, com toda a riqueza dele, por ser o homem mais rico, não se comparava a um lírio do campo, né? Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, você não fica preocupado em falar que nós vamos comer, que nós vamos beber, ou como nós vamos nos vestir, porque o mundo é que as pessoas do mundo, os gentios, é que procuram todas essas coisas. Aí vem um ponto primeiro dessa passagem, que a turma chama de perícope, né? Que fala assim, ó: pois vosso Pai Celeste sabe que você necessita de todas elas. Não tem problema, então. Você precisa de todas elas. Você precisa comer, você precisa vestir, você precisa morar, você precisa ter condições de dar uma escola para o seu filho, você precisa ter condições de pôr alimento na sua casa, você precisa se locomover, você precisa pegar o carro, você precisa sair, você precisa dessas coisas. Então não tem problema se você orar, pedir, se derramar para Deus e falar que você precisa. Deus sabe que você precisa delas. Então não está errado isso. Você vive aqui, você não vive lá. Quando você for viver lá no céu, aí é tudo anjinho batendo asinha, você lá no meio, entendeu? E você não precisa comer, você não precisa dormir, você não precisa trabalhar, você não precisa nada. Aqui você está na terra. Na terra você precisa plantar para colher e para comer. Você tem que trabalhar, ter dinheiro para poder comprar as coisas. Não tem jeito. Se você quiser viver com a cabeça no mundo da lua, se não tiver quem te sustenta, você não vai fazer isso nunca. Não, eu sou espiritual. Ah, beleza, mas quem paga as contas suas? É você que tem que pagar. Entende? Então não tem o que fazer. Aí ele fala assim que é uma questão de prioridade somente. Ele fala assim: olha, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Certo?
Então, o que eu vejo aqui, nessa passagem? Assim, a gente precisa realmente, precisa trabalhar, precisa fazer. Mas a prioridade nossa é outra. Não tem problema de você orar e pedir e fazer o que Deus quer para ser abençoado. Não tem. Mas coloca o reino de Deus, a justiça em primeiro lugar. E aí, todas essas coisas, elas serão acrescentadas na sua vida. Certo? Agora, não queira ser um médico sem fazer faculdade. Não dá. Deus vai te honrar naquilo que você preparou a sua vida. Você se preparou para quê? Não, me preparei para ser, vamos supor, um mestre de obra. Beleza, Deus vai te honrar como mestre de obra e vai ser, top. Eu me preparei para ser um engenheiro. Beleza, Deus vai te honrar como engenheiro. Entendeu? Então, em Provérbios, vou ler umas passagenzinhas para vocês sobre o favor de Deus, tá? Provérbios 8:35 fala assim, porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Ótimo. Salmo 5:12, pois tu, Senhor, abençoas o justo, como escudo, os cercas de benevolência. Olha só, que maravilha. Esse é o nosso Deus. Vamos fazer as coisas vinham para você. Daí Isaías 64:4 fala assim, nunca ninguém viu ou ouviu falar de um outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor daqueles que confiam nele. Ótimo, né? Provérbios 3, de 1-4. Filho, não se esqueça da minha instrução. Conserve na memória os meus preceitos, porque eles trarão para você longos dias, muitos anos, e também vida e prosperidade. Prosperidade não pode falar, nem falar. Nosso país, ele tem uma colonização católica. Você não pode ter nada. É pecado. Nosso país é assim, a gente tem isso incutido na mente. Na nossa cabeça está incutido assim, é pecado eu ter as coisas. Você já vê a colonização norte-americana, por exemplo, foi em cima dos protestantes, né, europeus, você vê a diferença deles. Eles pensam como? Olha, se eu trabalhar e servir a meu Deus, eu vou ser honrado nas finanças também. E você vê a diferença que é um país do outro. Essa colonização católica é triste, gente. Ela colocou coisas na nossa cabeça que você fala assim, ora para o seu filho casar com uma pessoa que tem umas condições financeiras boas também, uma pessoa de Deus, um homem ou uma mulher que tenha condições. Não pode, tem que ser só de Deus. Tá bom. Qual o problema? É pecado ter dinheiro? Qual o problema? E eu quero passar para vocês, para a gente tirar essas raízes. Se você olhar lá como o judeu vivia, como é que era o símbolo da prosperidade do judeu? Como é que ele sabia que o judeu estava com Deus? Se olhava para o cara, estava bem de vida, Deus estava abençoando a vida dele. Né? Continuando. Que o amor e a fidelidade não abandonem você. Amarre-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Assim você alcançará favor e aceitação diante de Deus e diante dos homens. Entende o que eu estou falando? Que eu quero chegar? Mas aí eu falo para vocês assim, a garantia de Deus, o favor de Deus é garantia? Não, se eu fizer certinho, Deus vai me honrar. O que é certinho? É fazer aquilo sobre aquilo que você acha que é certo. Certo? E quem falou que você acha que é certo, é certo. O que eu quero passar para vocês é o seguinte, que às vezes facilmente a gente se engana. A gente se justifica muito. Não, eu sou assim porque tal pessoa fez isso, eu sou assado porque tal pessoa... A gente começa a contar histórias para nós mesmos, levantando muros de proteção, que a gente acaba acreditando naquilo que a gente conta. A gente acaba acreditando naquilo que a gente conta.
cria coisas na nossa cabeça de uma forma, uma fantasia, que a gente acaba se perdendo nisso tudo, porque a gente justifica. Não, eu não faço isso por causa daquilo. Não porque um dia uma pessoa me ofendeu. E a gente vai levando a vida contando história para nós mesmos e a gente vai acabando acreditando naquilo lá. Então, às vezes, você está fazendo com a maior boa intenção uma coisa errada que não agrada a Deus. Quem disse que Ele vai atender o que você quer? Quem disse? Deus é que sonda o coração nosso. Você não sabe o que passa no seu inconsciente. Você não se conhece. Deus conhece você, mas você não se conhece. Deus sabe quem eu sou. Eu não sei. Eu acho que eu sei. Daí Deus vem, Ele ora para a gente e fala assim, você está pedindo isso? Beleza, mas você não vou te dar por causa disso, disso, daquilo. Entendeu? Então não é garantia. Eu estou colocando coisas para você. A primeira eu falei para você, olha, às vezes você vai sentir que você está numa linha fina entre você servir ao Pai e você querer as coisas. Às vezes você vai escutar um não. Sabe, a gente se engana. Por exemplo, eu sou humilde. Não sou. Acabou. Só de eu falar que eu sou, não sou. Só eu falar que eu sou, que eu estou dando na cara de vocês que eu tenho orgulho de mim mesmo. Se não for outro para falar de mim que eu sou orgulhoso, que eu sou humilde, se você falar a primeira vez, pronto. O oposto de humildade é orgulho. Arrogância, prepotência. Quando você fala isso, você demonstra o que você é. Por isso que eu falo que a gente se engana. E a gente pensa as coisas às vezes de um jeito, até a própria palavra de Deus a gente fica com dúvida. Ó, vou ler uma passagem para vocês de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, Jonas. Ou seja, vai, levanta, Jonas, vamos lá. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Gente, como era bom, até comentei na reunião de oração, como era bom como Deus falava antes com a gente, né? Deus ia falar, o chão tremia, o fogo tomava conta do morro. Esse é o meu filho que me apraz. Todo mundo escutava, tudo arrepiava, a sarça pegava fogo, e todo mundo ouvindo. Hoje em dia, como que a gente é? Ah, Deus falou comigo. Só daquilo que agrada a gente. Né? O que não agrada, Deus não falou. Não, vamos julgar. O que não agrada, nós vamos julgar. E aí está julgado, já está julgado. Né? Daí, o que Jonas fez? Falou assim, beleza, eu vou, mas eu vou para o lado de lá. Eu vou descer para a cidade de Jope, onde tinha um porto, pegou um barco para Tarsis, né, que é para lá, e Nínive era para cá. Certo? Aí a palavra fala assim, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Agora eu falo para vocês uma coisa, pergunto para vocês, vocês pensam. Um profeta do calibre de Jonas não sabia que, se ele estivesse no topo do maior monte que tem, lá no Everest, no maior vale da planeta, e na fossa mais profunda do oceano, Deus não ia estar? Jonas não sabia disso? Então, quando você olha assim, a palavra está escrito assim, Jonas se dispôs a fugir da presença do Senhor, Jonas se rebelou contra o pai, virou as costas e saiu. Foi isso que aconteceu. Não foi outra coisa. Não tem como se esconder de Deus. Aonde você vai se esconder de Deus? E esse rapaz aqui, esse profeta, sendo quem era, não sabia disso? Bom, daí fugiu, a gente sabe que depois lançaram sortes, a sorte caiu no Jonas. Aí chegaram para ele e falaram assim, ô Jonas, o que elas vão fazer com você para que esse mar se acalme? Aí Jonas virou para ele e falou assim, ó, olha, você me pega e lança no mar. A culpa é minha. A hora que vocês me lançar vai acabar o problema. Mais para frente um pouquinho. E levantaram a Jonas e lançaram para o mar. Pegaram ele e arremessaram. Né? E no mesmo momento cessou a fúria do mar. Ficou tranquilinho o mar. Né? Foi o que o Jonas falou. E o Senhor mandou um grande peixe para que tragasse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Agora eu vou ler o capítulo 2 aqui. Você vai ver que quem escreveu isso aqui é um poeta. Ele fala assim, ó, então Jonas
No ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu: do ventre do abismo eu gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente de águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre, contudo, fizesse subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. Olha que poesia, não é uma poesia? A pessoa escreveu, é um poeta mesmo, né? Aí ele fala assim, aí ele fala assim, agora, né, eu te oferecerei sacrifício, e o que voltei eu pagarei, ele falou, porque agora o negócio está apertado. Quando ele orou isso, a alma estava desfalecida já dentro do peixe. Mas um pouquinho, acabou. Aí falou o Senhor ao peixe, vai lá e vomita Jonas lá na terra. O peixe foi lá e pá. Aí eu pergunto para você, o Jonas, ele se desculpou no final do segundo tempo. Né? Então eu pergunto, o peixe foi um castigo que Deus deu para o Jonas? Ou o peixe foi um cuidado? Se começar a perguntar entre vocês aqui, uns vão falar, é castigo. Não, Deus castigou, porque mais um pouquinho o Jonas estava morto. Se estava desfalecendo a alma já. Outro vai falar assim, não, isso foi um cuidado de Deus. Por isso que eu falo, a doutrina é assim, é difícil, porque até a palavra, você vai ter um monte de opinião diferente. Tem gente que vai falar, não, mais ou menos, porque Deus, aí vem aquelas mirabolantes coisas, né? Na presciência do Senhor, o Senhor já sabia, então Ele mandou e papapá, inverte tudo, inverte para lá, inverte para cá, por isso Ele fez. Entendeu? Então é o seguinte, na verdade a gente tem essa tendência, quando a gente olha, por exemplo, o Salmo 1 lá, que fala que não se assenta à roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes medita de dia e de noite na palavra. O que a gente vai fazer? Quando está falando isso, a gente vai pegar, vai ler um versículo, então vamos meditar numa palavra. Então pega um versículo, tal. Aí, aqui é um cercadinho chamado minha doutrina, que eu aprendi, que eu aprendi do Amir, que eu aprendeu dos mestres, é o cercadinho da doutrina. Aquele versículo tem que caber aqui dentro. Ele tem que caber ali dentro. Por quê? Porque é assim que eu vejo e acabou, ponto final. Aí o outro de outra igreja, que tem o cercadinho diferente do seu, encaixa aquele versículo de outro jeito. É complicado, viu, gente? É complicado. Eu quero ser realista com vocês. Porque a gente tende a fazer a coisa funcionar e, às vezes, o versículo não cabe no cercadinho. O que você faz? Conta uma história. Não, veja só. Assim, uma história humana. Para tentar justificar aquele versículo dentro do cercadinho. É complicado mesmo. Então, é assim, ó. Eu vejo muito assim, a gente tem que tomar cuidado com os extremos, sabe? A gente tem que tentar andar, porque, por exemplo, assim, tem gente que é assim, ó, Deus é justo juiz. Se eu fizer tudo que é certo, eu vou ter a bênção de Deus. Se eu fizer aqui tudo errado, Deus vai me castigar, porque Deus é justo e Deus é juiz. Essa pessoa se esquece que ele só é salva pela misericórdia de Deus. Se esquece. Não, mas é assim. E aí, esse tipo de pessoa, para entrar no legalismo, ou seja, eu mereço, porque eu sou bom, e eu faço, e olha aqui, não custa nada, é assim, ó.
Um pulinho. Certo? E tem o outro extremo. Qual que é o outro extremo? As misericórdias de Deus se renovam toda manhã. Deus é maravilhoso. Acordei, tudo novo. Eu posso fazer o que você quiser, o que eu quiser. Não tem problema nenhum. Porque acordei, as misericórdias não falam na Bíblia que se renova toda manhã? Acordei, está acordado, acabou. Eu traí ontem, eu roubei ontem, eu matei ontem, hoje, as misericórdias. Essa pessoa se esquece que Deus é justo juiz. Simplesmente. Então nós temos que tentar ter um equilíbrio. Êxodo 4, 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Como se Deus não fosse onipresente e onisciente, né? Ou seja, Deus estava lá. Não sei o que está acontecendo. Moisés. Até parece, né? Bom, por isso que a gente tem que entender quem é Deus, quais são os atributos incomunicáveis de Deus. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Não tem aonde. Escreve de um jeito, mas você tem que olhar isso aqui e entender o que está acontecendo. Daí que aconteceu? Zípora, a esposa, pegou, fez o seguinte. Acho que foi o Gerson, né? O filho pode ser o Gerson, né? Ou pode ser qualquer um também, né? A gente não sabe nunca, né? Vamos falar que é o Gerson. Tá? Falou assim para o menino dele: põe o pirulito na mesa aqui. O menininho pôs, ele pegou, cortou com uma pedra. E o que ela fez? Ela foi assim, uma pessoa que foi né? Chegou assim, jogou no pé do Moisés o prepúcio do filho dele, a pele do pênis, e falou assim, sem dúvida, tu és para mim um esposo sanguinário. Falou para ele. Assim o Senhor o deixou, não desistiu de matar Moisés. E aí ainda ela continuou. Ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Você já pensou se Zípora tivesse colocado a submissão ao marido abaixo da submissão a Deus? Faz o que o senhor quiser, faz o que o senhor quiser, faz o que o senhor quiser. Deus tinha matado Moisés. Tudo tem Deus é soberano. Deus é soberano. Se você fizer errado, você vai ser cobrado. Entende isso bem? Não é a mulher, se ela for contra a palavra de Deus, ela vai ser cobrada. E se não fosse a Zípora se levantar e fazer o que fez, sabe, eu acho que na Bíblia, gente, tem muitas pessoas que a Bíblia não fala, que são, por exemplo, esse caso. Talvez se a Zípora não tivesse se levantado e Deus tivesse acabado com a vida do Moisés, que Deus saiu para matar Moisés, talvez a gente estava olhando assim. E Deus levantou o Benedito, e o Benedito livrou o povo do Egito, da mão do Egito. A gente nunca ouviria falar de Moisés. Eu acho que na Bíblia tem um monte de gente. Aliás, na Bíblia não tem um monte de gente que Deus levantou para uma função e ele virou as costas para o Senhor. E aí Deus suscita de pedra adoradores. Ou seja, você não quer? Outro quer, outro vai. Mas está escrito isso? Não está. Mas eu sei muito bem que tem muita gente que tem um chamado, tem um propósito, tem uma unção, e ele simplesmente vira as costas para o Senhor. Outro vai. Né? Então, gente, olha. Vou ler uma coisa para vocês também agora. Em Romanos 9,14 fala assim, o que nós podemos dizer? Por acaso Deus é injusto? Era Paulo conversando. Né? Deus é injusto? Aí Paulo fala assim, de modo nenhum que ele é. Porque Deus falou para Moisés assim, está escrito aqui, Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. E eu vou ter compaixão de quem eu quiser. E ele fala assim, assim não depende de quem quer. É isso, gente. Deus, não adianta você falar que, não, eu fiz certo, Deus vai me ter compaixão de mim.
Se Ele quiser. Se Ele não quiser, não vai. Não, porque a misericórdia, sim, se Ele quiser. Isso se chama soberania de Deus. Você querer colocar Deus na sua cabeça, não vai caber. Você querer colocar o Deus num cercadinho, não vai caber. Deus é soberano para fazer o que bem entender nas nossas vidas. Porque muitas coisas acontecem simplesmente porque nós não estamos preparados, simplesmente porque a gente se enganou, simplesmente porque te acha que é certo. Às vezes a melhor resposta que Deus pode dar para você é um não do tamanho dessa sala. Uma big de uma proteção na sua vida. Um não desse tamanho. Certo? Aí ele continua falando aqui. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo eu te levantei, Faraó. É outro ponto aqui que dá um monte de conversa, né? Para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Aí vem as histórias. Não, mas e o caso do Faraó? Não, Faraó, porque o Faraó, aí é um monte de história que não... Simplesmente a gente podia olhar aqui e falar assim, gente, Deus é soberano, e Ele fala o que Ele quer, Ele endurece quem Ele quer, e Ele exalta quem Ele quer, ponto. Você não tem que criar na sua cabeça um monte de... Né? Olha o Nabucodonosor. Se você olhar a história do Nabucodonosor, tirar aquele versículo que Deus fala que ele é o servo dele, você nunca ia achar que Nabucodonosor é servo de Deus. Ou você ia? Nunca. E Deus fala, meu servo Nabucodonosor. Pois é, Ciro. Fui dar na sequência, né? Aí, ele fala assim, logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. Eu quero que você não se questione, porque essas coisas vão aparecer na sua mente com o tempo. Você vai enfrentar essas situações, você vai se cobrar, você vai começar a perguntar, poxa, mas quem que eu sou na realidade? Será que minhas intenções são boas? Não se preocupa com isso. O que nós temos que fazer é a vontade de Deus independente de qualquer coisa. Deus, Ele vem com favor, vem, mas aquele favor que você precisa, não o favor que você acha que você precisa. Sabe? O diabo não precisa que você faça as coisas que ele quer. Ele precisa que você faça as suas coisas, do jeito que você quer. O diabo não precisa que você siga o que ele está falando. Ele só quer que você faça as coisas que você acha que é certo. Pronto. A corrupção humana, no gênero humano, gente, que no que vai dar. Não é verdade? Deus conhece nosso coração. Nós nos enganamos facilmente. A gente pode ficar preso em mentiras, sabe? E a gente precisa mudar a nossa vida. E tem que tomar cuidado, porque Deus escuta as nossas orações. Certo? Porque às vezes você vai chegar e vai falar assim, Pai, transforma a minha vida. Aí Deus te coloca em situações para você transformar a sua vida. Só que você não transforma. E você ora para Deus pedindo para transformar. Deus te coloca em situações e você não transforma. Você começa a ficar num deserto que nunca acaba. E você começa a olhar do lado, tudo ruindo, acabando. E você pedindo para Deus te mudar e você não muda. Entende? Deus Ele quer transformar a sua vida. Mas não é assim. Você quer mudança, Ele vai te colocar em situações onde você vai poder exercer a mudança. Você sabe que você está errado num ponto, para com aquilo, gente. Sai do deserto. Você só sai do deserto se você resolver o problema. Se você ficar lá, Pai, resolve para mim, e Deus te dando oportunidade, e amanhã você vai ter que resolver um problema, é você mesmo resolvendo do mesmo jeito sempre. Não dá, né? Olha, põe uma coisa na sua cabeça, gente. O amor de Deus, ele é incrível, o amor que tem para nós. Tá? Ele te ama, e você é o que de mais supremo Ele criou. A coisa mais suprema criada por Deus foi a sua vida. Você vale muito mais que qualquer outra coisa. E Ele quer fazer você crescer
em todos os aspectos, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, em todos os aspectos. Ele quer fazer, quer te honrar. E às vezes você está lá trabalhando no lugar e nada acontece. Às vezes é Deus te honrando, querido, para que você não mude de posição e seja mandado embora. Entendeu? Eu já passei por isso. Eu vi uma oportunidade aberta, meu chefe falou para mim, não vai. Você vai chegar lá, você vai ser o novo naquele departamento, por mais capaz que você seja, na hora de mandar embora, eles estão emocionalmente ligados com todos, menos com você. Você vai para a rua. Eu não fui, o outro amigo meu foi. Deu um mês, foi para a rua. Então, a Deus tem a proteção. Deus levantou meu chefe falando assim, olha, eu entendo o que está acontecendo, mas não vai. Não vá. Né? Creia no Senhor e nas provações, nas bênçãos, pois elas são parte do amor dele por você. Tá? Então, segue firme, não tem problema nenhum você pedir as coisas para você. Não tem. Conforme você vai amadurecendo, você vai mudar a sua oração. Você vai começar a orar pelos outros, pelos seus irmãos, pela igreja. Mas é uma caminhada normal, passo a passo. Você vai mudando o seu caráter, você vai sendo transformado. Segue, continua, tenta fazer o que é certo, segue as regras. O Amir falou bastante disso de oferta aqui. Eu, particularmente, ajudei várias pessoas com problema financeiro na minha vida. Várias pessoas. E aí, eu fazia um cálculo para a pessoa do que ela tinha que fazer, fazia uma projeção de 1 ano de todas as contas que ela tinha que pagar, e aí falava para ele negociar as dívidas com os credores. E aí a gente olhando tudo, e a primeira coisa que eu falava para ele era o seguinte, dizima. A palavra fala, repreenderei o devorador, abrirei a janela do céu. A palavra fala. Aí, quantas vezes eu vi isso, gente? Olha, se você fizer certo, em 7 meses você está livre das dívidas. A gente fazia a conta. A pessoa começava certo, no 3º mês já não devia mais. Mas não estou entendendo como. Pois é. Pois é, você não está entendendo, é porque a coisa é sobrenatural. E na Bíblia fala assim, gente, a Bíblia fala assim, fazei prova de mim. Bem em cima ali de Malaquias 3 ali, que está falando do dízimo, e ela fala isso, fazei prova de mim. Ou seja, olha a responsabilidade disso daí. Olha a responsabilidade. Daí o que acontece? Você ganha a mesma coisa, aquela dívida, aquele monte de coisa que você devia para pagar em 8 meses, de repente você pagou tudo em 3, você não está entendendo nada, você não tinha dinheiro para fazer compra, e como é que você vai dizimar? A pessoa dizimava e o dinheiro para compra dava. É espiritual. E quem está aí fora não entende essas coisas. Eles veem o dízimo de uma forma horrível, terrível. E é a libertação. Eu passei por isso, gente. Eu passei por isso. O irmão do Amir, o Adibão lá, que me ajudou no começo. E o Adibão falou para mim assim, escuta, quanto você quer ganhar? Eu não lembro, faz muito tempo isso daí. Eu falei para ele assim, olha, na época lá, se eu ganhasse R$1.000, dava para eu viver, né? Ele falou para mim assim, dá o dízimo. Eu falei, pera, não ganhei o 1.000. Eu não ganhei, não. Você não quer 1.000? Dá o dízimo, dá R$100. Aí eu falei, você está louco, né? Aí, o que eu fiz? Dizimei. Entrou 1.000. Não parou mais. Não estou falando para você, esse daí é um passo de fé. Tá? É que nem o Amir conta a história do pai dele lá, que estava voltando de Jaú, lá do Perlate, né? Perlate. No carro, tratamento de câncer, fazendo químio lá, as coisas, né? Na volta do caminho, falou, não vou fazer mais nada. Por quê? Porque eu estou curado, eu senti que Deus me curou. E parou e viveu mais, né? Quantos anos? Certo? Não estou falando para você estar espaço de fé, não. Tá? Estou falando para você fazer prova de Deus. O que está escrito na palavra. Acerta a sua vida.
Certo? Procura o Senhor. Vai buscar o favor do Senhor? Busca o favor do Senhor. Faz as coisas que agradam a Deus. Ele vai cuidar de você? Vai cuidar de você. Ele vai dar tudo o que você quer? Não. Mas Ele vai dar tudo o que você precisa. Vai te estruturar. Vai. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha umas obras que eu fazia lá para a região de Marília. Tinha uma firma em Bauru, né? Então eu ia de Bauru para Marília, dá 100 quilômetros. Eu ia orando com a lista, porque é a maturidade, né? Agora que eu me converti, eu quero isso, 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 né? Maturidade, tudo bem, não tem problema. Mas Deus atende. De tudo que eu pedi, tudo que eu pedi, Deus só não deixou eu emagrecer até agora, o resto eu consegui. Porque na lista estava emagrecer, mas até agora é o que eu vou falar para você, gente. Nem com a nutricionista no seu pé, toda hora falando, olha, pensa aí, massa magra, massa gorda, suplemento, creatina, whey, e papapá. Fiz cirurgia para emagrecer, não bariátrica, mas um bypass, emagreci, eu pesava 160 quilos quase. Eu andava assim, com as pernas abertas assim, tudo assado, e andava 50 metros, eu tinha que parar e sentar. Era terrível, terrível. Mas assim, estamos indo, né? Quem sabe, né? Eu ainda vou chegar lá, né? Vamos continuar. E nessa parte não atendeu ainda, mas o resto, tudo que eu falei, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo, não sei o quê. Deus foi consertando, número 1, número 2. Deus é maravilhoso, gente. Vai cuidar de vocês. Sirva o Senhor, faça a vontade, perdoa as pessoas, esquece as mágoas, as coisas que ficaram para trás. Entendeu? Trata disso daí, leva uma vida numa boa. Serve o Senhor, leva uma vida alegre, feliz, leve. O jugo de Cristo é suave. O jugo de Cristo é suave, querido. É isso que Ele quer, que você tenha uma vida feliz, contente. Serve a Deus, leva o Evangelho. Quando eu preguei para os jovens aqui, um tempo atrás, quando Jesus estava na terra, Ele falou assim, vamos construir um templo, uma igreja, e vou colocar os ministérios, e vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim. Ele não fez nada disso, gente. Ele falou, vai, leva a palavra. Entendeu? Vamos levar a palavra. Deus quer isso da gente. A gente faz parte da grande comissão. A gente faz parte do envio de Deus. A igreja é enviada por Deus para fazer a vontade maior do Pai, que é ligar o homem novamente com Ele. Tá? Deus abençoe, pessoal. Desculpa as brincadeiras, mas tem que dar umas risadas também, porque...